tropeço do começo eu já desapeguei. Não sinto mais o peso das palavras que Boa noite. todo dia sintonia de reinventar meu mundo. Em cada gota eu mergulho fundo. Oi, Kate. É Kate ou é Kate? Às vezes é preciso respirar. Boa noite, seja muito bem-vinda. Oi, Robson. Olha a minha musiquinha, a musiquinha que eu sempre coloco aqui, que é super leve. Oi, gente. É leve. Boa noite a todos. Fala, Kate. Ah, tá. Seja bem-vinda, Kate. Acho que você é nova por aqui. Boa noite, gente. Vamos falar hoje sobre a inclusão dos nossos membros do sistema familiar. De onde vocês são? Me digam aí de onde vocês são. Oi, Camila. Rosana. Que legal tê-los aqui. Que feliz tê-los aqui. Manaus! Ah, Jéssica! Oi, Jéssica, tudo bom? Goiás, Mato Grosso. Que legal, gente, o pessoal do norte, ó. Muito bom, muito bom. Sejam muito bem-vindos. Eu sou Sara Andrade, tem muita gente nova aqui, então vou me apresentar. Eu sou advogada, sou consteladora familiar e sistêmica e sou estudante de psicologia. Então agrego todas essas áreas para passar sempre o melhor para vocês. Boa noite, vão mandando aviãozinho aí, gente, para quem vocês acham que é interessante falar sobre constelação familiar. Esse tema tão maravilhoso, né? Oi, Enéas! Esse tema tão maravilhoso. Hernani. Troquei o nome, desculpa. Que tantas pessoas vêm conhecendo. Na verdade, a constelação já existe há 40 anos. Eu já conheço há pelo menos 13. Mas algumas pessoas estão conhecendo agora. Vão falando aí, gente, a experiência de vocês. Estão prontos para terem os 45 melhores minutos do seu dia? Oi, Hernani. Agora o dia vai terminando, né? Vai se acalmando. Então, eu espero que vocês aproveitem bastante essa live. Eu faço essa live com o maior carinho do mundo. E quem comanda essa live são vocês. Porque a energia vai, a energia vem. E eu vou pensando aqui no que eu vou falar pra vocês. Mas na hora a gente vai sempre falando com todo mundo, respondendo as perguntas. Tirem suas dúvidas, mandem as perguntas que vocês quiserem. Sejam todos muito bem-vindos. Giza Mota. Ai, gente, que legal. Sejam todos muito bem-vindos, tá? Paulo, deixa eu beber uma aguinha aqui. Vocês estão com a água de vocês aí? Cadê Lu? Lu sempre tá com água. Lu já é assíduo aqui nas minhas lives. Então, o meu trabalho aqui nas redes sociais é justamente esse, é ajudar pessoas a desbloquearem suas vidas. Muita gente me pergunta para que é que serve a constelação. É para isso, para desbloquear a vida da pessoa, para desbloquear algum padrão que ela tenha, que ela venha trazendo dos ancestrais dela e fazer com que ela tenha uma vida mais saudável. Hoje nós vamos falar sobre a inclusão dos membros do seu sistema familiar na sua família. Então, assim, vamos falar das leis. A constelação familiar, eu posso dizer que essa é uma das lives de tema mais importante que existe. É base da constelação familiar. Então, quem quer aprender e entender como funciona realmente, isso que é base. A constelação familiar, ela foi criada, né, foi disseminada por um alemão chamado Bert Hellinger. E ele fala das ordens do amor. Estão vendo aquele livrinho ali em cima, azul, ó? Pronto, esse livro aqui é o livro base dele para falar dessas ordens. São 3 ordens do amor, que a gente pode chamar de leis. Então, para falar de leis, eu vou perguntar sobre um contexto do seu dia a dia. Quando existe uma lei de trânsito, quando existe uma lei de um condomínio, quando qualquer lei, você não segue esta lei, você precisa seguir essa lei. Se você não segue essa lei, o que é que acontece na sua vida? Você é punido, você é punida, não é? Não vai ter uma sanção, vai ter uma advertência, vai ter uma multa, enfim, vai ter algo na sua vida. Então, com
as ordens do amor, que são as leis, ocorre analogicamente da mesma forma. Se eu for fazer aqui uma analogia, é da mesma forma que acontece. Então, as ordens do amor falam de 3 leis. Lei da hierarquia, também chamada de lei da ordem. Lei do pertencimento e lei do equilíbrio, do dar e do receber. Hoje nós vamos falar da lei do pertencimento. Então, a constelação, ela fala sobre nada mais do que amor. Tudo é amor. Então, se você consegue seguir essas 3 leis na sua vida, a sua vida ela vai modificar totalmente. Claro que ninguém é perfeito, ninguém vai conseguir seguir nunca as leis totalmente. A gente segue todas as leis? Não, de vez em quando a gente dirige, por exemplo, e infringe uma lei de trânsito usando o celular, por exemplo. A gente tem uma regra de condomínio de som até tal hora, e não a lei geral, mas a lei do condomínio. Som só pode ir até as 20 horas, sei lá. E você passa um pouquinho, fica até as 20h30, mais ou menos. Então, você está infringindo aquela lei. Então, ninguém é perfeito, tá? Com relação às leis do amor, as leis sistêmicas, essas 3 que eu falei, também ninguém é perfeito. Porém, quanto mais a gente segue essas leis, quanto mais a gente vai aplicando elas na nossa vida, mais a gente vai tendo uma vida saudável. Então, hoje eu vou falar sobre a lei do pertencimento. Se vocês já ouviram aí, pertencer. Então, o que é pertencer? É o seu sistema familiar estar ali, todo pertencendo. Eu vou mostrar pra vocês aqui, com os meus bonequinhos, como funciona. Mais ou menos como funciona essa lei do pertencimento. Eu vou baixar aqui para que vocês vejam melhor. Oi, Tamires! Então, pertencer ao sistema familiar. Todos têm o direito de pertencer. Você, aqui seu filho, sua mãe, seu avô. Então, é como se eles estivessem aqui, todos segurando uma corda, tá? Todos eles. Então, se um se mexe pra cá, o outro vem pra cá. Se um se mexe pra cá, o outro vem pra cá. Ou seja, tem que ter um equilíbrio aqui, tá? Com todos os membros do seu sistema familiar. E todos devem pertencer. Por exemplo, esse aqui é o seu sistema familiar, você, seu pai e sua mãe, e aqui é um tio, sei lá, que você não gosta dele. E aí você exclui ele da sua vida. Quando você exclui ele da sua vida, você percebe que aqui fica um espaço, que aqui fica um buraco, que ele precisa ser preenchido. Se ele não for preenchido, você vai ter problemas na sua vida. Então, por isso que a gente fala sobre a lei do pertencimento. Todos têm o direito de pertencer. Eu vou mostrar pra vocês com casos práticos isso, tá? Isso aqui é só um iniciozinho. Vou mostrar esses bonequinhos várias vezes pra vocês. O que eu quero evidenciar? Não existe certo, não existe errado. Existe o que a constelação preconiza. Então, se você tem um grupo na sua família, por exemplo, de pessoas que se deram bem financeiramente, por exemplo, prosperaram financeiramente, e uma dessas pessoas não prosperou, aquela pessoa é excluída. Ela pode ser excluída por você, tá? Vamos pensando aí o que acontece na dinâmica da família de vocês. Já por outro lado, se você tem na sua vida... Tá, olha só o que eu tô dizendo. Olha só que não existe julgamento, tá? Tanto faz. Se você tem na sua família 10 pessoas que prosperaram financeiramente e uma não prosperou, aquela vai ser excluída do seu sistema. Da mesma forma, se você tem na sua família 10 pessoas que não prosperaram e uma que prosperou, esta que prosperou também vai ser excluída. Para você ter noção de que não existe certo nem errado. Se o certo é estar prosperando, se o errado ou o certo é não estar prosperando. O que acontece é, muitas das pessoas, para pertencer ali, elas não conseguem sair daquele sistema ali. Por exemplo, ninguém da família prosperou. E aí você está tentando prosperar, você está fazendo diferente. É o certo? É o certo. Você está tendo uma vida mais saudável do que aquelas outras pessoas. Só que, muitas das vezes, você fica preso ali porque você está sendo leal. Você fica preso àquela lealdade com a sua família. Gente, eu já escutei uma pessoa falar assim pra mim: eu não consigo prosperar, porque a minha família sempre foi toda pobre. E eu não acho, agora eu tenho uma condição de comprar um carro melhor pra mim. E eu fico pensando, eu não vou gastar para comprar esse carro, porque a minha família não tem condição de comprar. A minha família não tem condição de ter, então por que eu vou ter? E essa pessoa, ela fica presa ali sem conseguir prosperar, sabe? Isso é inconsciente, apesar da pessoa verbalizar. Você conhece alguém que já fez isso? Você já fez isso?
Então, ela por estar sendo leal a alguém, a uma avó, a uma mãe, a um pai, a um tio que não conseguiu prosperar, ela passa a não conseguir prosperar também, tá? Então, a lei do pertencimento é você pertencer àquele grupo. Quem aí não pertence a grupos? Nós vivemos para isso. Nós vivemos pertencendo a vários grupos sempre. A nossa vida é pertencer de grupos. Por mais que você diga, eu gosto de estar sozinho, eu gosto de ficar sozinho em casa, mas eu gosto de estar sozinho em algum lugar, mas grupos vão existir. Ou no seu sistema familiar, ou no seu colégio, um grupo de vôlei, enfim. Todos querem estar lá. Imagina se você tem um grupo de um futebol, sei lá, e você é excluído. Não é terrível, não é péssimo pra você? E ele é de forma consciente. Imagine de forma inconsciente se você é excluído sem nem saber. Olha como é triste isso. Então, numa família, muitas pessoas são excluídas. E quando você... Eu vou falar mais pra frente sobre os malefícios e benefícios. Então, eu nem vou falar sobre isso agora. Eu vou entrar numa parte de extrema importância, que me perguntam muito, gente, me fazem muito essa pergunta, muito nas caixinhas. Muitas pessoas relatam várias coisas da vida delas e me perguntam no direct, às vezes me perguntam no link da bio, sobre o quê? Sobre aceitar o outro. Eu sempre recebo caixinha, mas Sara, a minha mãe, ela é narcisista. Eu sempre dou esse exemplo aqui porque eu recebo muita gente, não é pouco não. Sara, e o meu pai é narcisista. Ou então, como é que eu vou aceitar o meu tio? Ele sempre foi alcoólatra, sempre chegou e bateu na minha tia. Eu não consigo aceitar o meu avô, porque ele era uma pessoa ruim, ele foi uma pessoa má. Então, o que é que eu posso... Oi, Rodrigo! Deixa eu beber uma aguinha aqui, tá? O que é que eu posso dizer pra vocês? As pessoas me perguntam como é que eu vou aceitar. E eu respondo, gente, é muito mais do que aceitar. Primeiro, a diferença, aceitar não é conviver, tá? Então, quando você honra, quando você aceita e quando você faz mais do que aceitar, que é o quê? Você tomar aquele amor pra si. O que é que acontece quando você faz isso? Não é você trazê-lo pra sua vida, não é você conviver nos almoços de domingo porque você não suporta aquela pessoa. É você aceitar e você tomar no seu coração e na sua alma que aquela pessoa é daquele jeito. O meu tio é alcoolista, né? É nova nomenclatura, eu falei alcoólatra, mas nova nomenclatura. O meu tio é alcoolista. Por que eu não vou aceitá-lo? Ele é o meu tio, ele faz parte do meu sistema familiar, ele faz parte do meu sangue. Então não importa se ele é alcoolista, se ele é um criminoso, não importa. Eu vou aceitar que ele é do meu sistema, apesar de que eu não posso ficar próximo. É como honrar. Como se fala em honrar alguém, honrar um pai, honrar uma mãe, honrar um irmão, honrar quem veio antes. E a pessoa, ela não consegue honrar. Ela fala que não consegue honrar. Só que aí eu vou explicando o sentido de honrar, eu vou explicando quais são as características de você honrar, que seriam aceitar, tomar o amor pra si, e ela vai conseguindo compreender. Então, eu queria deixar isso muito claro, porque é dúvida de muita gente sobre aceitar e não aceitar alguém do seu sistema familiar. Tá bom, gente? Dúvida recorrente aqui. Então, quem estava aí com o coração angustiado porque achava que não conseguia aceitar um membro da família, pode ficar tranquilo que você não precisa conviver, nem estar naquelas festas, junto, próximos. Mas quem não tem uma exclusão de algum membro da família? Eu desafio aqui alguém falar que não exclui ninguém da família. Com certeza você exclui alguém da sua família, seja onde for. E a exclusão desta forma. Simplesmente você chegar e dizer, eu não gosto daquela pessoa, ela é muito irresponsável. Ou ela fez um mal danado a mim. Tudo bem, a sua prima fez um mal a você. A sua prima foi desonesta com você, sua prima lhe furtou, ou sua prima lhe roubou mesmo. O seu avô até estuprou você e tudo. Desafiador, sim. Difícil, sim, muito, de aceitar aquilo como aconteceu. Mas aconteceu. Então, o que aconteceu é o que aconteceu, passou. Você só precisa entender que aquela pessoa pertence. Essa é a lei do pertencimento, sabe? É você aceitar que todos os membros da sua família são aqueles, você não tem como escolher. Primeiro você pertence porque tem você. Aqui começa aqui. O pertencimento ele começa exatamente aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aqui. Existe. Deixa eu baixar um pouquinho aqui. Existe seu pai, sua mãe. E aí você nasceu. Pronto. Só que você nasceu, você já é 50% de cada um deles. Tá? Se, pra você... Olha como é sério isso. Não precisa nem escolher a pessoa por completo. Vocês vão entender o que é que eu tô falando por completo. Se a sua mãe, ela tá aqui e ela não aceita o seu pai,
que ele pertence, ela não está aceitando metade de você, porque 50% seu é ele. Olha a confusão na vida, a energia que essa mãe joga para esse filho. Olha a confusão na vida desse filho aqui. Entendeu? Então, é a lei do pertencimento. É como quando, por exemplo, esse casal se separa, tá? Então, esse casal aqui separou. O que acontece? A mãe casa novamente. Qual é a dinâmica que tem que acontecer aqui? O casal se separa, teve um filho. O casal aqui teve esse filho, separou e ela casa novamente. A dinâmica que tem que haver aqui é, primeiro, ela tem que incluir este que veio antes. Este aqui veio antes na vida dela, tá? Se eu falar em algum momento aqui sobre ex-namorado, um ex-relacionamento, isso é só para a dinâmica ficar mais simples de vocês entenderem. Mas na constelação familiar, a gente não fala de ex. Todos pertencem, todos fazem parte. Fizeram parte da sua vida e vão continuar fazendo sempre. Então, a dinâmica aqui é, ela precisa incluí-lo no sistema. E este que veio depois precisa honrar quem veio antes. Precisa aceitar em seu coração também. Aí você fala, mas eu tenho... Esse daqui fala pra esse. Mas eu tenho raiva do ex-marido dela, porque fez muito mal pra ela, fez muito mal para o filho. Certo, você não precisa gostar dele. Você não precisa amá-lo, você não precisa conviver. Você não precisa estar próximo, estar presente. Você precisa simplesmente aceitar que ele veio antes. E esta honra que vai fazer com que vocês fiquem mais saudáveis, tá? Você entende que não é só ter paz, não é só ter amor, só o amor não vai resolver, porque pode até faltar aqui esse amor. Mas tem que haver esse respeito de pertencimento, aceitar que veio antes. Parece absurdo, né? Mas eu vou honrar o cara que veio antes na vida da minha mulher. Só o fato dele ter saído da vida da sua mulher, para você estar com ela, ele já merece total honra. Imagine essa situação. Então, essa aqui é a lei do pertencimento, de aceitar ou não. Então, as pessoas confundem muito isso. Acham que pertencer é não incluir o outro. Deixa eu beber uma aguinha aqui, gente. Eu tô doente, tô com a garganta inflamada. E aí eu tô bebendo água sempre. Mas eu não ia deixar vocês, né? De jeito nenhum. Olha o que o Guilherme tá me dizendo aqui. Eu sou filho do segundo casamento. E aí, Guilherme, como é a dinâmica no seu sistema familiar? Existiu um casamento e existiu um segundo casamento. Vamos ver aqui a dinâmica de Guilherme. Como é que aconteceu? Existiu, provavelmente foi assim, né? Existiu um casamento, não sei se houveram filhos. E eu também não sei se foi da mãe ou do pai dele, mas vamos dizer que tenha sido da mãe. Existiu, né? Um casamento e depois teve o segundo casamento e Guilherme nasceu. Então, esse aqui que estava antes, ele pertence. Não é o pai de Guilherme ou a mãe de Guilherme, que eu não sei. Ele pertence. E quem veio depois aqui tem que honrar a esse. Tem que incluí-lo. Porque ele, com relação à lei de pertencimento, ele está no sistema. Ele faz parte do sistema. Gente, se vocês conseguirem colocar essa lei, a aplicação dessa lei do pertencimento na vida de vocês, vocês vão ter noção do tanto de coisa que vai mudar na vida de vocês, porque é de extrema importância. As 3 leis, hoje eu vou falar de uma e nas próximas lives eu vou falar das outras 2. Então, quais os benefícios que essa lei do pertencimento traz? Quem sabe os benefícios? Quando você aceita alguém que você não aceitava, a sua vida ela pode mudar totalmente. Eu posso falar pra vocês que isso já aconteceu comigo. Claro, sempre vai existir alguém da nossa família que a gente não vai aceitar, que a gente não vai ter tanto apreço. Mas se a gente começa a fazer movimentos sistêmicos e vai conseguindo entender que a gente não precisa conviver, que faz parte da gente e que pertence, nós vamos... Olha, gente, vocês não têm noção das movimentações que vão acontecendo. Faça o teste, depois você me conta. Eu não aceitava que meu pai rejeitava meu irmão, me sentia muito mal. E agora, Mendonça, como é? Você falou que não aceitava, então agora eu acredito que você aceite, né? Olha só como é que acontece. O pai rejeitava o irmão. O que é que Mendonça.Matos aí tem a ver com essa história? Nada. A relação dela é pai e filho. Pai e filha. A relação do irmão é outra história. Então, ela passa a não incluir o pai, ou seja, excluindo o pai. Quando ela exclui o pai, ela exclui a metade do irmão dela. Olha o tamanho do prejuízo.
ela tem prejuízo na vida dela e o irmão dela vai ser excluído da metade. Ela não aceita o que o irmão é na metade. Boa noite, Lu. Só vi agora a live. Me perdoe. Ô, meu bem, que é isso? Natália, tenho 2 irmãs antes de mim. Uma foi abortada naturalmente e outra nasceu prematura. E faleceu logo depois. 2 irmãs... Não são gêmeas não, né? E depois de mim tem uma irmã, só por parte de pai. Qual é o meu lugar na minha família? Então, meu bem, vamos lá. Eu não sei o nome, você tem 2 irmãs. Então, nasceu aqui a irmã 1, a mulher 1. Depois, a mulher 2. Deixa eu ver. Tenho 2 irmãs antes de mim, depois você. E logo depois, uma irmã só por parte de pai. Não tem problema se ela é por parte de pai ou por parte de mãe. Olha aqui, você é a terceira. Certo? Por quê? Porque os bebês abortados foram 2. Eu vou até colocar aqui a configuração exatamente como você falou. São 2 bebês aqui abortados. Primeira e segunda. Depois veio você e depois sua irmã. Pronto, primeiro bebê abortado. Gente, a constelação não julga, tá? Não importa se o bebê se foi um abortamento espontâneo ou provocado. Isso aí a gente não se preocupa com a forma de como foi o aborto. Então, primeiro bebê abortado, segundo bebê abortado, terceiro você. Você é a terceira. Imagina se você exclui esses bebês aqui. Se você não aceita em seu coração os tanto de malefícios que você vai ter. Muitas crianças que nascem depois de bebês abortados querem estar no lugar delas por lealdade. E aí o que é que acontece? Por exemplo, eu não estou falando que é o seu caso, mas estou falando que é o perfil da maioria, né? Que acontece muito, um número muito grande. O que é que acontece? Essa pessoa, que seria você no caso, que veio depois de 2 abortos, se ela fica presa e tem lealdade com esses bebês aqui, ela pode ter muita depressão, ela pode ter vontade de suicidar-se. Por quê? Porque quer tomar o lugar dos irmãos, quer estar no lugar dos irmãos. Quando você passa a aceitar os bebês que vieram antes, quando você passa a entender que o seu lugar é de terceira, ou seja, você não é a mais velha nem a segunda mais velha, você é a terceira da fila. Aí sim, a sua vida ela passa a movimentar de uma outra forma. É uma dinâmica assim bem interessante, sabe? Saber o lugar. Imagina se esses bebês aqui... Imagina se, por exemplo, você tem muitos problemas na sua vida. Meu Deus, nada dá certo. Problema financeiro, problema com relacionamento. E você não consegue colocar nada pra frente. Tudo que você faz, tem alguma coisa ali que bloqueia. Imagine essa situação. O que é que acontece? E você existe o segredo de família. Você não sabe que existiam esses 2 abortos aqui. Fica até difícil de você se ajudar. Por isso que na constelação exclusões, que é isso que nós estamos falando aqui, e segredos de família são o que dão mais problemas para gerações futuras, entendeu? Então, preste atenção na sua vida, como é que está. Deixa eu ver quem foi o nome da pessoa que falou, que eu nem vi. Natália. Preste atenção na sua vida, como é que está, e vá analisando isso. Esses 2 bebezinhos que vieram antes. Não sei se você já sabia se era homem, se era mulher, enfim. Deixa eu voltar aqui rapidinho, Guilherme. No meu caso, o primeiro marido da minha mãe é falecido. Certo, Guilherme. Não importa. Eu acho que você está falando pela inclusão, não é? Olha, gente, quando a gente fala de lei de pertencimento, de qualquer coisa na constelação, não importa se o membro está vivo, se ele está morto ou não. Pessoas que morreram e a sua família continua falando. Aquela pessoa não prestava. Aquela pessoa é ruim. Aquela pessoa não foi uma boa mãe, não foi um bom pai. E não é que você vai dizer que aquela pessoa é boa e aquela pessoa morreu é perfeita, não. Não é isso que eu tô querendo dizer. Mas é você aceitar no seu coração que ela existiu. Existe a situação de que, quando é que uma pessoa morre? Ela morre quando a última pessoa parou de falar dela. Então, se essa pessoa vai sendo esquecida, se essa pessoa vai ficando ali pra trás e principalmente sendo excluída, você que tá falando mal pode ter problemas ou você pode não ter problemas. Tem gente que diz assim, ele foi mal a vida inteira, mas teve uma vida maravilhosa. Você pode não ter, mas o seu filho vai ter. Entendeu? E aí vai passando para gerações. Mas voltando aqui na situação de Natália, para eu passar para frente. Olha só essa dinâmica aqui, ó. Entendeu? Então ela pode ter problemas com esses 2 aqui, ela pode ter problema. Por isso que você tem que incluir. Saber que você é a terceira e incluir esses 2 bebezinhos. Existem dinâmicas que você pode fazer para incluir esses 2 bebezinhos na sua vida. Existem rituais que você pode fazer. Eu tenho uma live aqui sobre aborto. E eu falei, se você quiser vê-la, você pode me pedir no direct que eu mando pra você. Ou então, procura aí, aborto.
E eu falei sobre rituais de como fazer ritual para bebês que foram abortados. Saudades, Lu. Nayara diz assim: minha mãe foi mãe solteira e nunca deixou eu conhecer meu pai biológico. E ele morreu sem eu conhecê-lo. Sou cheia de problemas emocionais. Fui criada tendo como padrasto como meu pai. O que fazer? Então, você aqui era quem? Era seu pai. Eu vou até mudar aqui as cores pra gente mudar a energia. Era aqui o seu pai e a sua mãe. Né, Nayara? É isso aqui, seu pai e sua mãe. E aí você nasceu. 50% seu é da sua mãe. 50% seu é da sua mãe, não. É a sua mãe. 50% seu é o seu pai. Biológico, tá, gente? Quando a gente fala sobre constelação familiar, sempre quem vem antes é o biológico. Ela foi criada por padrasto, esse aí é adotivo. Ele tem um outro lugar. Então, o que é que acontece? Minha mãe solteira nunca me deixou conhecer o meu pai biológico. Ou seja, ela negou metade de você a vida inteira. Por quê? Porque você é metade do seu pai. Olha só. Se ela eu não sei o que é que ela falou pra você, tá? Mas acontece bastante. Se ela falava, não, você não precisa conhecer o seu pai não era bom. Então, você, Nayara, você não é boa. Olha a confusão na cabeça de uma criança e de um adolescente, de um jovem, de um adulto. Olha a confusão que vai se estabelecendo. Por quê? Porque essa energia que ela colocava por não aceitar o seu pai, por não incluir, respingava em quem? Em você. Porque metade de você é ele. Então, sou cheia de problemas emocionais, com certeza. Muitas, eu não sei se é o seu caso, mas muitas pessoas que têm problemas com o pai têm vícios. Vícios em cigarro, vícios em bebida, algum tipo de vício. Não sei se é o seu caso. Se for o seu caso, busque entender que essa dinâmica com o pai ela é muito forte. Outra coisa muito importante, você pode constelar, mesmo seu pai estando falecido, tá? É possível que você faça constelação do seu pai falecido, para você conseguir incluí-lo na sua vida. E se você tiver desavenças com a sua mãe diante dessa questão de você não ter conhecido seu pai ou com outra coisa também, tá? Então, é possível sim, mesmo ele estando falecido. Sou cheia de problemas emocionais, fui criada tendo como padrasto com meu pai. Então, o que fazer? Então, o que é que você o que é que você pode fazer, né? A sugestão. Você pode buscar um processo de autoconhecimento. Eu falo da constelação porque, nesses casos, lei de pertencimento, para mim, a constelação é a mais indicada. Você pode fazer um trabalho com o seu pai, você pode fazer um trabalho com a sua mãe e você também um trabalho com o seu padrasto. Primeiro, o seu pai, assim, ó. Primeiro vem o seu pai. Depois quem vem o seu padrasto. Mesmo que você nunca tenha conhecido seu pai, tenha conhecido seu padrasto, porque é o seu pai biológico e o padrasto não. Então quem veio na sua vida primeiro foi sempre o seu pai e sempre a sua mãe, porque você nasceu deles, tá? Então a dinâmica que pode ser feita é aqui, com o pai e depois com o padrasto. Se no campo aparecer a mãe, que muito provavelmente vai aparecer, você faz movimentos também com a mãe. Não importa, mas a minha mãe não aceita o meu pai, ela fala que ele não era bom, então, não importa. O que importa é você e a sua vida. Hoje nós somos todos adultos, né? Então, é a nossa vida. Deixa eu ver aqui. Eu tive um aborto espontâneo. Meu filho teve muitas dificuldades para desenvolver. Depois descobri que ele tem autismo leve. Eu tive um aborto espontâneo. Eu não entendi, Mendonça. Você, aí teve um aborto espontâneo. Depois teve o... Deixa eu pegar aqui o menininho. Teve um aborto espontâneo e depois descobriu que tem autismo leve? Foi isso que aconteceu? Eu acho que foi isso, né? Bom, se foi isso, me diga aí. Mas existem muitos casos de autismos que são constelados, né? Caso de autismo a gente vê todos os dias. Que são constelados e é muito interessante a dinâmica do autismo. Você pode fazer uma constelação. As crianças, elas têm doenças, elas têm sintomas, o que elas apresentaram. Tem até uma live minha da semana retrasada sobre sintomas e doenças. Eu não sei se eu falei exatamente do autismo, mas eu falei de várias situações de sintomas e doenças. Então, quando os filhos, eles trazem sintomas e eles trazem doenças, eles estão se sacrificando pelos pais. Eles estão mostrando ali que existe um problema com os pais, com o pai ou com a mãe. Então, a gente constela os pais. Quando se constela os pais e descobre essa questão da dificuldade, né? Aqui, na verdade, esse aqui, né? O que tem o espectro autista. É esse daqui, porque esse aqui foi o que abortado. Deixa eu colocar aqui, abortado.
Então, quando se faz essa constelação aqui, eu não posso chegar pra você nunca, Mendonça, e dizer assim, o seu filho vai ser curado do autismo, até porque já está instalado ali. Mas, com a constelação e as movimentações, entender quem foi excluído aqui nesse sistema pode fazer com que ele fique com sintomas mais leves, tá? Ele já tem um sintoma leve, então mais leve ainda, tá? É possível com a constelação, sim. Não a cura de um autismo, é possível. Talvez um milagre acontece, mulheres conseguem engravidar, que já tinha sido desenganada pela medicina convencional, mas eu não posso chegar aqui e dizer isso pra você. Agora, sintomas leves, sim. Já tem diversos casos que isso acontece, tá? Natália. Sim, a primeira... Deixa eu ver aqui... A primeira não sei se foi menina mesmo. A segunda foi menina. Ah, tá. Então, a primeira não sabe se foi menina, tá. Mas foi um bebê que foi abortado, né? A segunda foi menina. Mas descobri ontem a abortada. Agora faz bastante sentido. Ai, que legal. Você descobriu numa constelação, Natália? Olha que legal. Eu sou gêmea. Tem a minha irmã igualzinha. Inclusive, próxima semana, na quinta-feira, eu vou fazer uma live com ela. Vai ser bem legal, gente. Eu não lembro exatamente qual vai ser o tema que está no nosso cronograma, mas eu acredito que seja energia feminina, então não percam. Somos gêmeas. E nós já soubemos há um bom tempo que nós éramos trigêmeas. Eu, ela e um menino. Olha que interessante, olha como a constelação é rica. Eu fiz constelação para falar determinado tema da minha vida e apareceu lá um terceiro irmãozinho. Fiz outra constelação com outra consteladora, não tinha nada a ver com a história, apareceu um outro irmãozinho. Fiz uma outra constelação para saber o meu lugar na família, porque eu me sentia um pouco deslocada. Pra você ver, o lugar que a gente pertence à família é de extrema importância para a gente iniciar ali. E apareceu novamente. A minha irmã fez constelação. Apareceu também o irmãozinho, essa minha irmã gêmea, apareceu o terceiro. E a minha mãe. Engraçado. E a minha mãe e a pessoa que somos 5 filhos nascidos, né? E esse sexto. E a pessoa falou pra ela logo assim, ela falou alguma coisa, eu não lembro exatamente como a frase que ela falou, mas ela falou algo, e os seus 6 filhos, né? E a minha mãe ficou assim, meus 6 filhos? Ela fez, sim, seus 6 filhos. Era exatamente este irmãozinho que tinha um homem. E a gente até deu nome pra ele, a gente inclui ele na nossa vida, eu incluo bastante, já fiz dinâmicas com ele de dormir com um travesseiro pra incluí-lo em minha vida, e a gente usa o número 3 como uma tríade boa, porque isso estava atrapalhando a minha vida. Então, assim, são muitas constelações que a gente vai fazendo e identificando. Que bom, Natália, que você descobriu e que agora faz sentido pra você. Acolha esse irmãozinho. Não sei se você fez uma constelação, acredito que o constelador tenha passado exercícios pra você. Eu não sei a dinâmica de cada um, né? Eu sempre passo, ao final, sempre passo exercícios sistêmicos, frase de liberação, ao final dos meus atendimentos. Então, acredito que ela deve ter passado, ou ele. Pertencimento afeta merecimento, Sarinha, porque eu sinto isso com relação à minha família e minha vida hoje. Se pertencimento afeta merecimento, como assim, Lu? Pertencimento, no caso, você exclui alguém e isso faz com que você não mereça algo, é isso? Eu não entendi exatamente a colocação que você gostaria de colocar. Mas eu vou continuar falando aqui, aí você me explica melhor. Independente disso, qualquer exclusão, ou seja, você está infringindo a lei do pertencimento. Então, se você não inclui alguém ali, ele vai deixar de pertencer e com certeza você vai ter problemas em várias áreas da sua vida, seja merecimento ou não, qualquer uma. Problemas com relacionamento, problemas com vícios, principalmente se a exclusão for do pai. Problemas com... Enfim, são inúmeros problemas, minha gente. Muita coisa. Só por não... por infringir essas 3 leis, que são as mais importantes. Tenho compulsão alimentar. Deixa eu ver aqui na área, porque são muitas histórias para eu não trocar. A sua história. Minha mãe foi mãe solteira e nunca deixou de conhecer. Compulsão alimentar. Cadê? Aqui. Na área, você pode buscar isso numa constelação familiar, porque a compulsão alimentar, quando se trata de alimentos, muitas das vezes é porque ou um antepassado, ou você ou sua mãe passou fome, ou você teve um amor interrompido ali na hora da amamentação, entendeu? Quando se fala de alimento, de pessoas que têm a compulsão alimentar aí, eu não sei se tá ligada à ansiedade, isso teria que ver no campo, tá? No campo sistêmico.
Lu, Sarinha, com relação aos 50% pai e 50% mãe, quando um dos pais é narcisista, isso interfere nos filhos? O narcisismo tem a ver com genética? Sim, o narcisismo é um transtorno de personalidade, né? Mas você fala se narcisista interfere nos filhos, se ele não aceita, não importa, que tá aqui a mãe e tá aqui o pai. Deixa eu pegar aqui um pai. Aqui o pai e estão aqui os filhos, um filho, 2 filhos. Não importa, todos esses filhos são 50% mãe e 50% pai. Então, independente do que o pai tenha, se ele tem um transtorno de personalidade, é incurável, né, gente? O narcisismo é bem desafiador. Então, o que é que acontece? Esses filhos, eles têm que aceitar o pai do jeito que ele é. Aí fala, mas eu preciso conviver com meu pai? Ele bate em mim, ele diz que eu não presto, ele só fala palavras de agressão comigo, ele diz que eu não vou conseguir nada, não é bom estar com ele. Esses filhos precisam conviver com o pai? Não. Seria bom, seria maravilhoso, mas se a convivência está afetando a vida deles e eles ainda são crianças, né? Ou não, se são adultos, fica mais fácil de já tomar uma certa decisão. Não precisa ele conviver agora, ele precisa aceitar. É o meu pai, não importa se ele for mim para minha mãe. Aqui é relação casal, ó. Essa relação casal aqui, os filhos não tem absolutamente nada a ver. Olha que interessante. Muitas das vezes que eu faço constelação, eu faço movimentos e peço para que a pessoa que está sendo constelando se coloque no lugar dos aqui na dinâmica daqui. E aí eu vou fazendo as dinâmicas. E, por exemplo, ele se coloca aqui, ó. Olha essa dinâmica. É se colocar no lugar entre os pais. Essa dinâmica aqui, ela não é a dinâmica correta para se curar uma relação, tá? Por quê? Porque aqui existe a relação casal, que o filho não tem nada a ver, o casal veio antes. O casal existiu antes do filho. Sempre vai ser assim. Existe a dinâmica filho com mãe, existe a dinâmica filho com pai. Então, se a mãe fala, meu filho, seu pai é narcisista, meu filho, seu pai não presta, meu filho, e fica falando esse tipo de coisa para o filho, o que é que ela está fazendo? Ela está dizendo, meu filho, 50% seu não presta. 50% seu não é bom, entendeu? Então, ele sente isso, fica essa energia com ele. Então, como é que mães precisam lidar? Meu filho, seu pai é assim, mas aceite que ele é assim. No momento em que ele estiver falando algo ruim pra você, no momento em que você estiver triste por isso, se afaste um pouco, pense em outra coisa. Fale. Quando isso acontece com pessoas que vêm constelar comigo, eu passo frase de liberação. E eu falo, olha, usa essa frase nesse momento. Seriam esses momentos. Meu filho, quando seu pai estiver fazendo isso, usa essas frases de liberação. E aí ele vai liberando e aceitando ele no coração. Não precisa ser de um dia pra noite que ele vai aceitar, né? Que ele vai aceitar o outro no coração. Não é assim, no coração e na alma. Tá? Aceitar, tomar pra si, não é conviver, como eu sempre falo. Então, 50% de um, 50% do outro. Gente, isso é de extrema importância. Depois do aborto, tive o segundo. Eita, Mendonça, passou aqui. Você teve um aborto e depois teve um outro aborto? Teve aborto espontâneo. Teve um segundo aborto, é isso? Isso é bem interessante de você verificar, tá? Abortos são... Quando a gente abre uma constelação sobre uma mulher que quer falar sobre esse aborto, vai existir muita culpa, seja ele espontâneo ou provocado. Das duas situações, a mulher, ela se sente culpada, porque ela acha que não conseguiu, mesmo que tenha sido espontâneo, ela não foi suficiente para conseguir estar ali com aquele bebê, ela é culpada pelo marido, ela é culpada por outras pessoas, e a culpa maior é a dela. Então, abortos, quando a gente abre, podem existir várias dinâmicas, tá? Você pode estar ligada a uma mãe, a uma tia. Esses dias eu fiz uma constelação sobre aborto. Olha como foi interessante. A pessoa veio constelar aborto. Uma gravidez que ela queria engravidar e não conseguia aqui. E o campo sistêmico me mostrou imediatamente. Foi uma constelação muito linda. Foi uma constelação assim que eu não vou esquecer. Ela me mostrou rapidamente que o campo pedia a presença da tia dela. E eu coloquei aqui a tia dela. Na mesma hora o campo já mostrou. Essa tia teve um aborto. Essa tia aqui. Era a única tia que apoiava ela. Quer dizer, era a pessoa que mais apoiava ela no tratamento de fertilização e tudo. E essa tia teve um aborto. Ela estava ligada a esse aborto aqui, ó. Ela estava ligada a esse aborto. E aí ela não conseguia engravidar. Podia fazer o tratamento que fosse.
Ela não conseguia. E aí eu passei alguns movimentos, algumas dinâmicas sistêmicas para que ela consiga incluir esse bebê na vida dela. E ela tinha raiva do bebê? Não, não tinha raiva não, mas ela não conseguia incluir na alma dela. E aí eu fiz essas dinâmicas, porque quando se inclui, aí sim a vida flui, entendeu? Quando se inclui, até rimou, né? A vida flui. E vai acontecendo. Foi bem interessante essa constelação. Eu nunca vou esquecer. Tem algumas que são... Todas são lindas, assim, marcantes, mas algumas são mais, sabe? Eu tive finalmente coragem de perguntar à minha mãe: olha, Natália, que coisa linda, eu passo isso também nos meus atendimentos. Eu sempre sugiro que a pessoa não fale sobre a constelação, pelo menos nos próximos 30 dias. Mas pergunta sobre o que aconteceu na constelação da vida, o que aconteceu na vida, sim. E é muito importante, porque, minha gente, a vida, a família da gente tem muitos segredos, principalmente dos antepassados. Muito mais distantes. Porque, por exemplo, se a sua mãe ou a sua avó engravidou antes de casar, aquilo ali era uma coisa absurda antigamente. Então, se guardou o segredo de família, que não foi desse jeito. Se guardou o segredo de família, casou novinha porque estava grávida, mas perdeu o bebê. Então, ninguém podia saber que tinha um aborto. E aí fica aquele segredo ali, aquela energia fica presa, entende? A energia fica presa. E aí ninguém fica sabendo. Aí Natália teve coragem de perguntar. Que bom, Natália. Pelo que eu entendi, apareceu na constelação e você perguntou à sua mãe e confirmou, não é isso? Certo. Mesmo assim, Natália, nas constelações algumas vezes aparecem e as pessoas ou não falam ou não sabem. Poderia ter existido um aborto e ela não sabia, e a constelação mostra. Eu não sei se você, Natália, alguém aqui assistiu àquela série Uma Nova Mulher, e lá tem uma situação bem, bem interessante de uma das atrizes. E ela faz uma pergunta à mãe dela sobre um segredo de família, a mãe dela nega, e quando é depois de um tempo, e aí ela fica desacreditada naquilo que aconteceu na constelação, na movimentação, e quando é depois a mãe dela retorna, liga pra ela, ou vai ao encontro dela, e confirma que aquilo tinha acontecido. Então, assim, pra vocês verem como é maravilhoso a constelação. Então, como é que você pode fazer? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Que eu estou bem lá em cima, gente, eu sou bem pronta aqui. Então, como é que eu posso fazer para que isso não aconteça na minha vida? É justamente desse jeito que eu tô falando. Pertencimento. Você aceitar, tá? Então, eu vou mostrar pra vocês aqui. Não existe nenhuma exceção, tá, gente? Pra lei do... deixa eu ver aqui, que aqui, por enquanto eu vou beber uma aguinha, porque... Deixa eu só beber aqui. Não existe nenhuma exceção, como eu estava dizendo, para a lei do pertencimento. Excluiu é ruim, incluiu é bom. No meu caso, por exemplo, fiquei sabendo que meu padrasto não era meu pai pela boca de uma tia. Nossa, tenho 33 anos e minha mãe nunca falou comigo sobre isso. Minha mãe finge que a história nunca existiu. Mas, Nayara, justamente, você tem 33 anos. Você é agora adulta. Quando a gente faz uma constelação, muitas pessoas também... Gente, eu tenho um caso de todo jeito. Muitas pessoas estão nessa posição aqui, ó. Eu vou até pegar a bonequinha pra lhe mostrar. Muitas pessoas estão nessa posição aqui. Elas estão presas na criancinha delas. E na constelação, o que a gente faz? A gente pode fazer em algum momento uma mudança, se a pessoa se sentir à vontade. Se ela conseguir, tá? Se ela aguentar fazer essa mudança aqui, ó. Tem gente que não consegue fazer isso não, viu? Quando eu faço essa movimentação, a pessoa começa a chorar, a pessoa prefere ficar aqui no lugar dela de criança. E aí, com outras liberações da técnica, que ela consegue se colocar como adulta. Então, digamos que acontecesse isso numa constelação feita com você, né? Agora você é adulta, você tem 33 anos. Você descobriu o que aconteceu. Então, você pode agir sozinha. É melhor que a sua mãe esteja junto a você? Com certeza é melhor. Mas aí, o que é que você precisa fazer? Aceitar a sua mãe do jeito que ela é. Incluir a sua mãe na sua vida do jeito que ela é. E fazer essa movimentação com o seu pai, que morreu, mas é o seu pai. A forma que você ficou sabendo pode ter sido bem traumática pra você, mas trabalha isso. Nayara, você tem 33 anos, a maioria do pessoal que tá aqui deve ser nessa faixa de 30 a 45, não sei, um pouco mais, um pouco menos, mas eu sei e todos vocês sabem que todos nós vivemos o quê? Pelo menos 33% da nossa vida, digamos que a gente viva 100. Então, vivemos, sei lá, 30%, 35% das nossas vidas. Colocando um número bem bom. Então, olha mais o que falta. Então, por que a gente vai ficar brigando com isso? Brigando, que eu digo assim, não aceitando, né? Todas essas situações. E aí, eu tenho Então, Nayara, eu sugiro que você passe
por algum tipo de processo, tá? Às vezes se faz um processo desse e é pouco, ainda não deu pra fazer, desbloquear tudo. E aí você repete. Depois de um tempo, lógico, pelo menos 6 meses. Você repete, porque algumas coisas vão ser desbloqueadas e outras podem ainda ficar. Por exemplo, você faz essa movimentação com relação ao seu pai e no campo vai mostrando que a sua mãe precisa estar ali também incluída, porque você, não sei se você está excluindo. E o que que acontece? As movimentações vão acontecendo aqui com você e mexe no campo da sua mãe. Porque é um sistema só, tá? Você e a sua mãe. A sua família de origem. Já o seu padrasto é o seu sistema de origem. Já o seu padrasto faz parte do seu sistema atual. Todos são importantes, tá? Mas se a sua questão é com o seu pai, então, sistema de origem. Lu, meu ex-marido não sabe quem é o pai. Não sabe quem é o pai dele, né, no caso. A mãe nunca falou sobre isso com ele. Ele, como pai, é nulo afetivamente. Tá, não tem afeto pelos filhos. O pertencimento realmente afeta, né? Com certeza, Lu. Afeta bastante. Agora, se você fala que ele é nulo afetivamente, eu não sei se é por esse transtorno de personalidade aí que ele tem, mas com certeza, uma pessoa que não tem conhecimento de quem é o pai, se ela não faz um trabalho de incluí-lo, mesmo que ele não saiba quem é, com certeza ele vai ter... Não tem como não ter problemas na vida. É a metade dele que ele não sabe, tá perdido. Ele fica perdido entre um e outro, perdido. Inclusive, não é necessário fazer. A gente pode colocar um elemento oculto aqui, ó, quando fazer uma constelação. Aqui um elemento oculto. E a gente não precisa nem saber o que é que significa o elemento. Mas as movimentações, elas vão acontecer, independente disso, tá? E sim, afeta sim o pertencimento. São as 3 leis principais. Ordem, ou hierarquia, pertencimento e equilíbrio. Hoje estamos falando sobre a lei do pertencimento. Que eu até falei no início, aquele livro ali, assim, azulzinho ali, ó. Ordens do amor. São as 3 ordens do amor, que são como leis na nossa vida. Minha irmã tornou-se inimiga do meu pai, que também é pai dela. Tá, o pai de vocês dois, né? O motivo, segundo ela, é porque ele arranjou outra mulher e saiu de casa. Eu permaneço em contato com ele, afinal é meu pai. Situação. Muito bem, Guilherme, parabéns. É o seu pai. Não importa o relacionamento que ele vai ter, não importa se ele fez algo de ruim com a sua mãe. É desafiador, é difícil? É difícil. Se ele é uma pessoa perigosa, se fosse, no caso, né? Não precisaria conviver, mas é a sua relação com o seu pai. É assim, ó, é daqui pra cima. Seria da sua irmã com o seu pai, daqui pra cima. Relacionamento deles dois é outra história. Entende? E aí você pode ajudar a sua mãe, por exemplo, ela pode ajudar a sua mãe de outra forma. Porque senão vai passar a vida inteira sem fazer com que o seu pai esteja lá presente, excluindo o seu pai. E quem vai ter problema é você ou a sua irmã. A gente que tem problema e os que vêm depois. Os nossos filhos, nossos sobrinhos, enfim, quem vem depois. Rosemary, Sara, não me sinto pertencer, nem paterno e nem materno. Não me sinto pertencendo, eu acho, né? Nem a parte paterna dela. Muito estranho, penso muito, mas não entendo. Rosemary, você precisa entender realmente por que é que você não se sente pertencente em nenhuma desse sistema. Eu fiz uma constelação que uma mulher veio constelar relacionamento. E no meio da história, eu vou contar essa história pra você. Não sei se seria o seu caso, mas eu vou contar essa história aqui. E ela veio constelar relacionamento, só que ela tinha um problema muito sério com o irmão dela. Aqui, o irmão. Ela veio constelar relacionamento, tinha um problema muito sério com o irmão dela. Só que o campo foi mostrando e quando a gente foi ver, esse irmão dela era adotivo. Então, quando se tem um irmão adotivo, a gente não pode aceitar só o irmão. A gente precisa aceitar todo o sistema que vem dele, porque é o sangue dele, tá? Digamos que esse irmão não sabe que é adotivo e ele convive com esses pais que não são biológicos, né? No caso. Como é que essa criança vai ficar? Se os 50% dela não estão ali, que ela acha que estão aqui. É uma busca infinita para entender essa energia que existe no campo, entendeu? Então, assim, não que seja o seu caro, tá, Rosemary? Mas se você... Seria uma opção. Se você fosse adotivo e não soubesse, poderia ver isso. Entendeu? Então tem que abrir o campo para poder ver. Assim, só com relato não teria como eu falar, né? Pra você, algo mais concreto. Mas essa seria uma opção. E aí, quando ela passa a incluir, quando essa pessoa passa a incluir esse irmão, que não aceitava com todo o sistema, aí sim, aí as coisas vão mudando.
Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Não. Então, gente, eu quero falar um outro caso pra vocês que eu atendi. Uma mulher veio constelar relacionamento. Olha só que interessante. É um exemplo bem prático pra vocês. Ela ia constelar relacionamento, só que ela amava o irmão. E ela amava o irmão. Só que ela não conseguia aceitar, porque esse irmão dela não era uma pessoa tão boa. Apesar de que ela cuidava dele, distante. E ela gostava muito dele, mas ela não conseguia incluir. Como ela não conseguia incluir, é um lado masculino, né? Ela tinha problemas com ele e com o pai. Mas especialmente... Opa, desculpa. Aqui que é um homem. Aqui. Com ele e com o pai, mas especialmente com ele. Então, como ela não conseguia incluir, esse lado masculino dela estava bem debilitado, o que aconteceu? Ela não conseguia ter relacionamentos bons com os homens. Tudo que chegava, acabava. Tudo que começava, terminava. E ela não entendia por quê. Porque ela é uma pessoa muito boa, muito bonita, muito legal, interessante. E acontecia isso com ela. Então, gente, quando se faz dinâmicas, quando eu faço dinâmicas, né? Quando eu atendo pessoas com problemas de relacionamento, que é o que mais me procuram, acho que 90% da minha demanda é relacionamento conjugal. O que acontece? Eu sempre busco fazer dinâmicas. E uma das dinâmicas de extrema importância é a dinâmica do pertencimento. Se você tem uma mulher aqui e ela teve 3 namorados importantes na vida dela, eu faço dinâmica com cada um deles. E aí, quando ela passa a aceitar que todos eles pertencem, aí sim ela fica livre para poder ter um próximo. Enquanto ela não ficar livre, esse aqui não chega. Tá, gente? Então, gente, eu até tinha mais coisa aqui pra vocês. Eu quero dizer pra vocês que façam constelação, que vocês só vão se beneficiar. Porque eu acredito que você até alguém aí tem até vergonha de sentir isso. De sentir que não gosta de alguém da família. E agora, gente, eu quero... Se vocês tiverem mais perguntas, dúvidas, vão colocando aí. Mas eu quero tirar cartinhas. 4 pessoas colocaram lá os recadinhos na live da outra semana. Eu disse que ia tirar cartinhas para essas pessoas, essas 4. Eu não sei se elas vão estar aqui. Elas precisam estar, tá? Então, não sei se elas vão estar. Luciana Bastos, Ariana Pereira, Valdilene Barros e Tamires Fuentes. Eu preciso ser justa, né, gente? Caso elas não estejam aqui, eu completo as 4, tá? Obrigada por falar comigo. Tenho muita vontade de constelar, mas tenho medo de não aguentar emocionalmente. Ô, Nayara, por nada, meu bem. É o seguinte, Lu tá aí, né? É o seguinte, você não precisa ter medo de não aguentar emocionalmente. Como é que acontecem os atendimentos? Pelo menos eu tô falando por mim. A gente vai fazendo as liberações. Em algum momento, o cliente ele pode estar exausto daquelas liberações. E aí, quando ele está exausto, eu paro. Eu paro aquilo. E como eu passo sempre frases de liberação e eu passo exercícios sistêmicos, essa pessoa ela vai continuar no decorrer dos dias, de forma leve. Porque tem que ser leve, tá? Tem que ser leve. Então, não tem perigo, você aguenta, qualquer pessoa aguenta participar de constelações, tá? Não precisa ter medo, quanto a isso não precisa. Eu acho que das que eu falei, só a Lu está aqui, então vamos lá, Lu, pra começar. Se tiver mais alguém, avisa. E se alguém quiser que eu tire cartinha, as 3 primeiras pessoas que disser aqui eu vou tirar, tá? Então, Lu, vamos lá, botar aqui 3. 1, 2, 3 cartinhas. E Lu vai dizer se quer a 1, a 2 ou a 3. Qual você quer, Lu? Hoje eu não vou fazer no oculto, hoje eu vou fazer desta forma. Me fala. Nayara também quer, Isabel. Falta só mais um, hein, gente? Caroline. Pronto, então vai ser Nayara, Isabel e Caroline. Cadê Lu? Qual o número, Lu? 1, 2 ou 2? Aqui. Vamos ver o que é que vem. Nossa senhora! Olha, gente, Lu já é conhecida nessa live, viu? Ela participa e ela... Acho que foi a primeira live, né, Lu? Que você até chorou com uma dinâmica. Não sei se foi você, acredito que foi. Saiu exatamente... São 100 cartinhas. Olha o que saiu. Lei do equilíbrio. O equilíbrio entre o dar e o receber é essencial para uma relação bem sucedida. Presta atenção, Lu. Se você está dando e recebendo com equilíbrio. Isso é o tema da próxima live que eu vou fazer.
Não, o próximo vai ser da ordem depois do equilíbrio. Então, preste atenção se você está dando e recebendo na mesma proporção. Seriam Ariana, Valdilene e Tamisa. Elas não estão, então deixa eu voltar aqui. Quem foi que falou depois? De Lu. Foi Nayara. Então, Nayara, vou pegar mais cartinhas aqui da minha caixinha. Ó, gente, como é lindo. É uma caixinha pra quem é constelador, tá? Ele explica tudo como é que a gente faz. Tem várias formas de fazer. Eu uso em atendimentos, eu uso pra autoconstelação também. Eu vou colocar 3 cartinhas. Eu uso no oculto, aqui eu tô fazendo pra vocês escolherem 3 cartas. Na live passada foi no oculto. Da próxima vez eu faço no oculto. Tô pegando aqui aleatoriamente 3. E aí você diz 1, 2 ou 3. Qual o número que você quer que eu tire? Depois tem Isabel. Deixa eu colocar aqui, senão eu fico perdida, gente. Isabel. E depois Caroline. Caroline. Deixa eu descer aqui agora pra eu ver. Nayara, a 2, a do meio. Vamos ver o que é que saiu pra Nayara. Exercito olhar para o que aconteceu sem julgamentos. Olha, Nayara, o que a gente vem conversando aqui na live. Olha que legal. Deixa eu ver se der pra você tirar um print. E essas cartinhas, gente, elas são de extrema importância, tá, gente? Vão mentalizando aí essas cartinhas. Pra vocês. Deixa eu tirar aqui. Deixa eu pegar mais cartinhas aqui. Vou pegar mais. Agora é Isabel. Isabel já falou a 2, Isabel. Eu nem coloquei ainda. Já tá na energia da 2, então vamos lá. Vamos colocar 1. Aqui a 2 e aqui a 3. Então, Isabel já tá na energia da 2. Cartinha 2. Honro a vida e a força que vem dos meus ancestrais. Nossa, essa é uma das cartas que eu mais gosto. Honrar a vida e a força que veio dos ancestrais. Isso aqui é o que de mais maravilhoso pode existir numa constelação. O Bert Hellinger, ele falava que se nós pudéssemos ter apenas uma constelação na vida, nós faríamos a constelação relacionada ao nosso pai e à nossa mãe. Porém, essa constelação não iria ter condições de acontecer porque ia durar mais de 24 horas e tanto o constelador como o constelado ia ficar exausto. Então, nós fazemos o que chamamos hoje de microconstelações, que são essas para cada tema, para você ver como é importante honrar pai e honrar mãe e os ancestrais. E a próxima cartinha é de Caroline. Caroline, você está aí? Deixa eu pegar mais cartinhas aqui desse lado agora. Vou colocar aqui a cartinha 1, 2 e 3. Caroline, cadê você? Por enquanto, gente, se vocês quiserem ir colocando aí alguma dúvida, qualquer coisa. Isabel, está, né, Isabel? Essas cartinhas dizem tanta coisa. Coloca o número, Caroline, que você quer, a cartinha 1, 2 ou 3. 3. Deixa eu só ler aqui rapidinho. Lei do equilíbrio. Essas cartinhas é minha vida. Reafirmo que venho vivendo. Eu dou mais que recebo. Olha, Lu, eu vou falar a experiência depois que eu tirar a carta de Caroline sobre essa lei do equilíbrio. Eu já fiz constelação sobre isso. Pra mim. Vou falar meu relato. A cartinha de Caroline, a 3. Busque olhar por uma nova perspectiva. Não sei o que é que tá acontecendo na sua vida, Caroline, mas busque olhar por uma nova perspectiva. Tá, gente? Então, é isso. Eu não posso tirar mais cartinhas, porque senão eu vou tirar pra muitas pessoas. Mas, ó, essas pessoas que eu falei antes, elas colocaram, eu quero cartinha na live, que eu vou postar. Essa live eu vou postar. E aí você coloca, eu quero cartinha. E quando for na outra live eu vou falar. Sim, sobre o equilíbrio. Gente, eu não sabia receber, eu só sabia dar. Vocês não têm noção, eu só sabia dar. E quando eu recebia, eu não sabia, eu sequer sabia a forma a forma correta pra receber. Eu recebi alguma coisa, eu recebi um presente. Sabe o que é que eu respondi? Eu não preciso me dar esse presente. Eu não precisava se preocupar. Mas aquela pessoa não se preocupou. Ela teve todo o carinho, aquela energia que ela trouxe pra mim, sabe? De me dar aquele presente, feliz e tudo. E eu chegar e dizer, não precisa? Imagine, eu tenho certeza que vocês já falaram isso alguma vez na vida. Um elogio. Ó, Sara, você tá muito linda hoje. O que eu falava? Ah, são seus olhos. Hoje, olha, um exercício muito... que parece simples, mas você tem que fazer reiteradas vezes. É simples, mas você tem que fazer reiteradas vezes, que ajuda muito. É você dizer, receba o seu elogio com alegria. Receba o seu elogio com gratidão. Eu fiz uma constelação e passei a fazer a lei do equilíbrio. Minha gente, faz um tempo já.
Eu faço muitas constelações na vida, né? Começou a acontecer coisas na minha vida, assim, que vocês não têm noção. Eu recebia presente, eu recebia iFood, eu recebia ajuda. Eu fui recebendo uma enxurrada de coisas. E quanto mais eu aprendi a receber, mais vinha, mais vinha, mais vinha, mais vinha. Isso não parou. Só que no início foi uma enxurrada maior, entendeu? Eu recebia presente até na portaria do meu prédio. Pra vocês terem noção, a pessoa deixava e dizia, ó, tem um presente aí. Por 2 vezes eu recebi na portaria do meu prédio. Por 2. E enfim. Então, até o elogio você tem que saber receber. Porque aquela pessoa vem com aquela energia e você manda de volta aquela energia tão boa que aquela pessoa tinha, entende? Então, a lei do equilíbrio com relação a tudo, não só presente, tá, gente? Eu tô dando exemplo aqui porque realmente, na minha parte, foi o que aconteceu muito. Nayara, muito assertiva essa cartinha. Tenho muito mago da minha mãe e julgo muito a postura que ela teve comigo negando meu pai. Pois é, Nayara, mas aí a sua mãe tem a vida dela com as questões dela também. Quem sabe ela não passou isso com a avó? Quem sabe ela não está sendo leal a alguém? Entendeu? Você tem que tentar compreender, nós todos temos que compreender que nossos pais, nosso pai e nossa mãe, não importa a forma que eles vieram, que eles fazem o que fazem com a gente. Eles são os melhores pais que eles poderiam ser pra gente. Eles nos deram o principal, que foi a vida. Só aí já tá resolvido que nós precisamos honrá-los. É desafiador? Não é fácil, mas é assim que acontece. Entendeu? Então, gente, eu vou postar essa live aqui. Isso veio da minha infância, lá quando elogios vinham, logo eram anulados. E assim eu faço ainda hoje, Lu? Pois é, mas vai fazendo esse trabalho, tá? Vai fazendo esse trabalho que as coisas vão mudando em sua vida. Você é linda, você é maravilhosa, olha. Aqui eu já estou falando elogios pra você. Eu fui sempre muito excluída, tenho a sensação de não merecer. Também dou mais do que recebo. Isabel, ainda bem que você escreveu, eu tenho a sensação. Quem sabe não é só uma sensação. Busca saber se não é só uma sensação. Busca fazer algum trabalho de autoconhecimento, alguma coisa do tipo. Também dou mais do que recebo. Tem que equilibrar, gente. Você não tem noção do prejuízo. Até uma mulher que é casada com um homem, se ela der muito, 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 o que esse homem vai fazer? Ele vai, sair. E você vai ficar sem entender. Eu sempre fui maravilhosa com ele. Ele saiu, ele não aguenta, ele fica em dívida. Não consegue pagar. Entendeu? Isso é inconsciente. Quando um pai abusa de um filho, Sarinha, que tem, Lu, quando o pai abusa de um filho? É uma situação bem triste. A gente deixa que as leis jurídicas resolvam, porque precisam resolver, mas a gente lida com as leis sistêmicas. Por quê? Porque se aquele filho fica com sentimentos ruins com o pai, fica com ódio, fica com desprezo, quanto mais ele fica dessa forma, mais prejuízo ele vai ter. O filho dele pode ficar leal ao avô porque o filho não aceitou. Então, o filho neto pode ficar leal ao avô e abusar de outra pessoa, ou ser abusado para pagar o que o avô fez. Entendeu? Então tem tudo isso, são todas essas situações. Gente, como sempre, eu nunca consigo passar 40 minutos, nem 45, né? 1 hora, a live passada foi 1h30. Como lidar com esse pai de pertencimento? Aceitando, da mesma forma que eu falei aqui no começo. Aceitando, na alma e no coração. Aceitando, é o meu pai, ele me deu a vida, as leis jurídicas. Não é que uma pessoa dessa não precise fazer um movimento jurídico não, tá, gente? Não é assim. Uma pessoa que infringiu uma lei jurídica, ela precisa pagar. Sofreu um abuso, você vai lá e você, por exemplo, denuncia, né? Faz a queixa para que o seu pai seja denunciado e ele vai pagar os anos dele de cadeia. Mas as leis sistêmicas servem para que você aceite no seu coração, porque vai ser bom para você. É sempre pra gente, não pro outro. Então, gente, é isso. Boa noite. Eu vou colocar essa live. Quem quiser cartinha na próxima live, coloque eu quero cartinha, tá? Que aí eu posso fazer cartinha e outro movimento sistêmico. Um beijo pra você. Boa noite. Deus abençoe cada um de vocês.